Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, Voz do Povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição desta segunda-feira, hoje, 9 de abril de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Região de Santa Cruz pode ter 3 candidatos a deputado estadual nas eleições de 2018. Márcio França assume o governo do estado de São Paulo, pregando lealdade e continuidade do trabalho. É claro, você confere também na edição desta segunda-feira do Jornal da Antena A as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Nesta segunda-feira, a massa de ar seco mantém o tempo estável no estado de São Paulo, com um predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva no período da manhã. No decorrer da tarde, pancadas de chuva isoladas ocorrem em algumas regiões paulistas. Não haverá mudança significativa nas condições de tempo, pelo menos até a próxima quinta-feira. As temperaturas seguem em gradativa elevação durante esta semana. Na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, hoje, mínima 19, máxima de 31 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 77 veículos fiscalizados, 20 condutores autuados, tivemos também 9 documentos recolhidos nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Ocorrência que chama a atenção da Polícia Rodoviária no final da tarde de sábado, por volta das 17 horas e 50 minutos. A equipe TOR da Polícia Militar Rodoviária, o Tático Ostensivo Rodoviário, prendeu um jovem de 20 anos pela rodovia SP-327, a rodovia Orlando Qualiato, no quilômetro 28, em Ourinhos. Em fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo com placas de Cascavel, no estado do Paraná, e durante a revista em seu condutor, este demonstrou certo nervosismo, fato que levou a equipe a fazer uma busca minuciosa em seu veículo, sendo encontrado escondido dentro do painel uma embalagem com 51 epidórfis cheio de cocaína. Dentro da lataria do lado direito foi localizado um tablete de maconha, e no interior do estofamento do banco do lado do passageiro foi localizada a quantia de R$6.000 em dinheiro. Também foram localizados fundos falsos no assoalho do veículo, porém nestes locais não haviam entorpecentes. O condutor do veículo foi apresentado na CPJ de Ourinhos, junto à autoridade judiciária que raticou flagrante de tráfico de drogas, sendo o mesmo recolhido à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde permanece à disposição da Justiça. Essas são as ocorrências policiais na edição desta segunda-feira do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. Inspeção veicular obrigatória suspensa. A vistoria será feita na hora da renovação do licenciamento do veículo. Quem traz mais informações sobre esse assunto aqui no Jornal da Antena A é o repórter Henrique Carmo. Não vai ser agora que a inspeção técnica veicular será obrigatória em todo o Brasil. A medida, que entraria em vigor a partir de julho, foi suspensa pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, por tempo indeterminado.
A decisão leva em conta o prazo apertado que os departamentos estaduais de trânsito, os DETRANS, tinham para enviar ao órgão federal o cronograma de realização do procedimento. Outro fator considerado foi a reivindicação da própria sociedade. Segundo o ministro Alexandre Baldi, os condutores do país podem ter a certeza que o Ministério das Cidades está atento às necessidades da frota brasileira. Reportagem Henrique Carmo. Jornal Antena A. 11 horas mais 16 minutos no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Hoje estou recebendo aqui da bancada o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professor. Bom dia, Silas. Bom dia, prezados ouvintes da Antena A. Professor, esse assunto a respeito da inspeção veicular, a gente viu que foi um assunto que gerou muitos comentários na internet devido mais uma mudança. O próprio Denatran disse que a pressão popular também ajudou para que isso não acontecesse já, neste momento. A gente vê, além desse assunto da inspeção veicular, dias atrás foi anunciado que teria algumas mudanças na renovação da CNH. Isso também não vai acontecer. Extintor de incêndio até então era obrigatória, hoje não é mais, pode voltar. Bem confuso esse assunto, né, professor? Tá parecendo no jogo do Corinthians e Palmeiras de ontem, né? Se foi pênalti, se foi escanteio, então a coisa fica meio bastante duvidosa, né? E a pressão é bastante grande, a pressão popular sobre essas determinações é muito grande. Agora, com relação a... Tem uma medida específica aí com relação a extintor de incêndio que eu acho que deveria ser obrigatório, porque muitos veículos pegam fogo, né? Há problemas de incêndio nos veículos. Ultimamente a gente tem visto bastante casos assim desses incêndios que ocorrem nas estradas ou mesmo nas cidades. Aqui mesmo em Santa Cruz, se não me engano, aconteceu há pouco tempo um incêndio de um carro, se não me engano, em plena avenida, né? Então eu acho uma medida meio estranha abolir o extintor de incêndio. Agora, essas outras demais medidas, realmente algumas são muito pesadas com relação às despesas da população. A população já está bastante, por exemplo, essa recente medida de uma série de exames, de cursos, realização de cursos, isso deve ser feito com muito critério no início, quando a pessoa vai pegar a carteira pela primeira vez, tem que ter uma exigência bem grande com relação a isso, para que a pessoa tenha realmente a cultura do trânsito, a cultura da segurança, a cultura das outras vidas que estão em jogo. Isso é muito importante. Agora, o que falta realmente, Silas, é a cultura de modo geral. A falta de escolaridade, a falta de concepção da alteridade. Alteridade significa exatamente essa noção que se tem do outro. Porque estar em trânsito é uma situação em que envolve outras pessoas, outros carros, outros veículos. E se você não tiver essa noção da alteridade do outro, dificilmente você será um bom motorista ou terá um bom trânsito no trânsito, né? Então, essas normas, realmente, elas devem estar calcadas numa exigência preliminar, uma exigência primordial, quer seja no momento quando o motorista tira a sua carta, né, de habilitação, estar habilitado para aquilo. As demais normas, umas são boas, outras são inadequadas, são inconvenientes, mas há sempre o julgamento da população. A população tem uma sabedoria própria de julgar aquilo que é apropriado e aquilo que não é apropriado, né? 11 horas mais 21 minutos no Jornal da Antena A desta segunda-feira. O próprio assunto que o senhor disse a respeito dos extintores é um assunto, inclusive, a gente já comentou aqui no Jornal da Antena A com o comando da Polícia Militar de Santa Cruz a respeito. Até então, seria de não obrigatoriedade mais do extintor. O próprio comandante disse na época que muitos comentam, mas
O extintor do meu carro, por exemplo, não apaga o fogo, sei lá, dependendo, pega no estofado ali, no banco, por exemplo, as chamas aumentam e eu não consigo só com o extintor. Tá, mas se o teu extintor, o extintor do carro que está passando, o extintor esteja do carro à frente, caso esteja parado, ou seja, mais de um extintor, auxilia na hora e pode até apagar. Me parece, Silas, que existe um extintor próprio, né, para atender todas essas exigências, né? Essa questão específica, infelizmente, eu não tenho condições de comentar. Mas podemos comentar outros aspectos, por exemplo, é o caso dos cadeirantes. É um problema sério. Me parece que na maioria das prefeituras não existe legislação específica. Não sei se no Detran existe alguma coisa específica. Recentemente houve um acidente aqui na cidade de um cadeirante. Então discute-se, esse cadeirante pode andar no rolamento, na pista de rolamento, esse cadeirante deve utilizar apenas as calçadas, etc. Então ainda há muita dúvida com relação a isso. Eu gostaria que órgãos do Departamento de Trânsito falassem sobre isso, ou esclarecessem isso, ou que a administração municipal, a legislação municipal, contemplasse isso aí, que a Câmara verificasse a respeito de uma legislação específica com relação à utilização dos cadeirantes, né, motorizados ou não, né, nas vias públicas, se eles podem andar na pista de rolamento, se eles só devem andar nas calçadas, para evitar acidentes, porque nas pistas de rolamento geralmente são os automóveis, né, caminhões, carros motorizados, etc., né? É um problema que o Detran deve tomar conta, deve tomar conhecimento, deve legislar sobre o assunto, se já não existe alguma legislação já específica com relação a isso. 11h23 no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A, Santa Cruz pode ter 3 candidatos a deputado estadual nas eleições de 2018. O Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Solução Contabilidade, abertura, transferência e encerramento de empresas, auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM.
Você já sabe, nas lojas É Demais você parcela tudo e paga fácil. Use o cartão É Demais e parcele em até 10 vezes fixas e ganhe 10% de desconto na primeira compra. Quem já tem o cartão É Demais e indicar um amigo para fazer o cartão É Demais, se o amigo tiver o crédito aprovado, você ganha 10% de desconto e o amigo também ganha desconto de 10%. Seu crédito é aprovado em poucos minutos e você já leva na hora suas compras junto com o cartão É Demais. Lojas É Demais. Aqui você tem sempre mais. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Estamos apresentando Jornal Antena A. 11 horas mais 27 minutos, de volta ao Jornal da Antena A desta segunda-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do WhatsApp ou por SMS, no 14 99701 7665, 99701 7665, através do nosso site no antenaafm.com.br/jornal ou pelo nosso telefone, no 3372-8017. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal Antena A. Márcio França assume o governo de São Paulo pregando lealdade e continuidade do trabalho. Quem traz mais informações é Bernadette Druzian. O governador recém-empossado, Márcio França, assumiu o comando do estado de São Paulo, tendo a lealdade como sua palavra de ordem. Na cerimônia em que recebeu o cargo deixado por Geraldo Alckmin, homenageou seus antepassados, a família e a cidade natal. Sempre fui leal a Deus sobre todas as coisas, pois sei que ao final não seria em vão a minha luta. Fui leal à fé e aos exemplos dos nossos antepassados na história, de luta resistente, Batira, Tibiriçá, de João Ramalho, do Bacharel, de saudosa memória. Fui leal à família, essa cesta de almas acolhedoras e queridas, que me dedicam o seu melhor, dispondo parte das suas próprias vidas. Fui leal à minha pátria, que me concedeu a liberdade, que me permitiu exercer a minha vocação, lutar por mais justiça e igualdade e ser feliz ao exercer e amar a minha profissão. Fui leal à minha terra querida, origem da minha jornada, São Vicente, mãe da pátria, por vezes esquecida, terra de gente simples e honrada. E lembrou dos amigos de jornada. Fui leal aos amigos de infinitas caminhadas. Muitos hoje, governador, por aqui, e outros que aqui não chegaram. Mas eles estão sempre comigo pelas vitórias conquistadas e pelas marcas profundas que em mim sempre deixaram. Márcio França falou entre aplausos de apoio ao cargo que assume à frente do governo paulista e, ao reafirmar a continuidade do trabalho que desenvolveu como vice-governador, falou sobre oportunidades e leis para todos. Vivo para permitir que todos possam ter as mesmas oportunidades que eu tive na vida. Que todos possam ser felizes como eu fui. Que a lembrança lhe seja querida, que todos possam exercer as suas vocações. Que trabalhem por prazer, que os meninos não tenham que vender os seus sonhos, nem vilipendiar o seu ser. Que a lei sirva a todos e que não privilegie ninguém. Que as decisões mais importantes possam vir do voto do povo. Que a tolerância e a generosidade possam vencer de novo. A posse solene foi realizada no Palácio dos Bandeirantes após a transmissão do cargo na Assembleia Legislativa. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias.
Jornal Antena A. Onze horas mais 31 minutos no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Professor Márcio França fica até pelo menos 31 de dezembro, até porque ele é candidato à reeleição no governo do estado. Ele entra, né, agora com a saída do Alckmin para concorrer às eleições a nível federal como presidente. Márcio França assume, aproveitando também esses meses adiante para fazer também, além da campanha, também estar como governador do estado, né, professor? Então, essa posse do Márcio França na governança do estado de São Paulo pode ser bastante interessante para Santa Cruz do Rio Pardo, mesmo porque é o mesmo partido do nosso prefeito, né, de outros Existe uma amizade pessoal, que a gente sabe. Existe uma amizade pessoal, né? E então há a expectativa de que ele faça alguma coisa que o governador Alckmin não fez, né? E ele já anunciou que há uma necessidade muito grande de aumento para o funcionalismo público, né? Porque há uma defasagem muito grande do salário do funcionalismo público, dos professores, militares, né? E então a gente espera que, conhecedor dos problemas do Estado, ele estava ali ao lado do governador, né? Na qualidade de vice-governador, ele conhece muito bem os buracos do asfalto político, né? E nesse xadrez político, Santa Cruz pode ser beneficiada aí com a permanência um tanto quanto curta do atual governador, mas há esperança, por exemplo, de qualquer ingerência com relação àquele plano nosso aqui de termos uma FATEC, né? Quem sabe? E ele mesmo, inclusive, deu declarações aqui em Santa Cruz, numa visita até a Associação Comercial de Santa Cruz. Ele também andou pela cidade. Ele disse que levaria esse projeto adiante em São Paulo. Tomara que isso... E, além disso, há um relacionamento muito, muito bom entre ele e o nosso deputado estadual, né, o Ricardo Madalena. Me parece que eles combinam muito, tem uma convergência muito grande, né, na política. Então, todos esses pontos são pontos positivos que poderão trazer benefícios muito bons, muito positivos também para Santa Cruz do Rio Pardo. 11 horas mais 33 minutos no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Jornal Antena A. Estudantes interessados em participar do ProUni e que ainda não estejam matriculados na instituição de educação superior têm até esta segunda-feira para se inscrever em bolsas remanescentes. A página do programa na internet é o site prouni.mec.gov.br. Neste ano, quase 113 mil bolsas não foram ocupadas no processo regular do ProUni. Podem concorrer brasileiros sem diplomas de curso superior e que tenham obtido nota mínima de 450 pontos no Enem a partir de 2010 e não zerado na redação. É necessário ainda que o candidato atenda a uma das seguintes condições: ter cursado ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral, possuir alguma deficiência ou ser professor da rede pública. O prazo para os estudantes que já estão matriculados em instituições de ensino superior vai até o próximo dia 30 de abril. O site é o site prouni.mec.gov.br. Lembrando, é até às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira para participar das bolsas remanescentes do ProUni 2018. 11h35 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A, região de Santa Cruz pode ter 3 candidatos a deputado estadual nas eleições de 2018. Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe
sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Apagão no Norte e Nordeste no mês passado foi causado por falha humana, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eduardo Guardia assume o cargo de ministro da Fazenda após a saída de Henrique Meirelles do comando da pasta para disputar as próximas eleições. Departamento Nacional de Trânsito suspende por tempo indeterminado a resolução que tornaria obrigatória a inspeção veicular para a renovação do licenciamento anual de um automóvel em todo o Brasil. Netflix vai exibir documentário sobre a vida da cantora Anitta. Mega Sena acumula e pode pagar R$22 milhões no próximo sorteio a ser realizado na quarta-feira, dia 11. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Onze horas mais 39 minutos no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para pintor industrial, uma para motorista de caminhão guincho, tem uma também para técnico em informática, uma para supervisor de desossa, também uma para líder de manutenção e uma para secretária. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11 e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Receita libera hoje consulta a restituições de imposto de renda de 2008 a 2017
Siga aqui, Maier, tem mais informações. Receita Federal libera consulta a mais um lote residual de restituições do imposto de renda. Pouco mais de 78 mil contribuintes que caíram na malha fina de 2008 a 2017 já podem consultar se tiveram a declaração liberada. A consulta pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone no número 146. Cerca de 180 milhões de reais serão pagos no próximo dia 16. O dinheiro é depositado na conta bancária indicada pelo contribuinte na hora da declaração. Alguns dos principais motivos para cair na malha fina são omissão de rendimentos do titular ou dos dependentes, despesas médicas e diferenças entre o valor retido na fonte e o informado pela empresa. Siga Eichmeier, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Onze e 42 no Jornal da Antena A desta segunda-feira, o advogado Fernando Bittencourt e ex-secretário de Educação de Santa Cruz será candidato a deputado estadual pelo PHS. Bittencourt se filiou no final de março ao PHS, mas a ideia de se candidatar à Assembleia Legislativa Estadual, porém, veio sendo amadurecida há algumas semanas. Além de Fernando, dias atrás, o ex-prefeito de Santa Cruz, Adilson Donizete Mira, confirmou que também pretende se candidatar ao cargo nas eleições deste ano pelo PSDB. A região de Santa Cruz pode ter 3 candidatos a deputado estadual: Ricardo Madalena, que busca a reeleição pelo PR, Adilson Mira pelo PSDB e Fernando Bittencourt pelo PHS. 11h43, professor, poderemos ter 3 candidatos a deputado estadual só em Santa Cruz do Rio Pardo. A gente já sabe que Ourinhos também deve ter candidato a deputado estadual, ou seja, a política nos próximos dias aqui em Santa Cruz tende a dar um gás gigante com esses candidatos que a gente percebe até então não seriam candidatos, agora aparecem como pré-candidatos. O Ricardo Madalena, inclusive, já disse aqui no Jornal da Antena que buscaria a reeleição. Mas, agora, além do Madalena, tem mais 2 candidatos aqui na nossa região, ou seja, a política já desenhando aí as eleições de 2018, professor. Inclusive, hoje, ao ler a pauta da emissora, eu tomei conhecimento dessa pretensa candidatura do Fernando, né? Meu amigo Fernando, excelente pessoa, uma pessoa muito capacitada, mas com relação à política eu acho uma pretensão um tanto distante ainda, né? Eu acredito que o Fernando queira fazer algum teste, né, para uma outra eleição um pouco menos pretensiosa, né? O que se deduz. Porque a candidatura para deputado estadual, né, mesmo federal, é uma candidatura bem pesada, bem complicada. Eu me recordo agora, por exemplo, da candidatura de alguns políticos assim de grande projeção aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, como é o caso de Onofre Rosa de Oliveira. Em 1992, ele se candidatou a deputado estadual, tendo amigos dele influentes, né, como o deputado federal, é o caso Luiz Carlos Santos, né, que seria deputado federal. Temos também o caso do Joaquim Severino Martins, que era líder político aqui durante muitos anos, né, conhecido na região inteira, e o caso também de Onofre, conhecido em toda a região aqui. Ambos não conseguiram alçar o grande voo, né, como deputados estaduais. Então eu imagino que seja uma empreitada bastante difícil e onerosa, do ponto de vista financeiro, né, também, se chegar a tal ponto. O caso de Ricardo Madalena, ele vinha de uma grande experiência no DENIT, né, e foi a ocasião em que ele ficou bastante conhecido
através do trabalho dele, desenvolvido por ele. Então, ele conseguiu com uma facilidade um pouco maior, né, a chegar à Assembleia Legislativa. E o páreo será bastante complicado, né, se encontrar aí com o Ricardo Madalena no meio do caminho, né. E assim outras prefeituras também, você estava me dizendo em off a respeito de outras pretensões em Ourinhos, por exemplo, né, para deputado federal, estadual, né? Então é uma briga de foice, né, que vai acontecer. É uma briga de foice no escuro e de cegos, né? Porque a briga é bastante feia para se chegar a um cargo de tal envergadura, quer seja de deputado estadual ou federal. E a gente percebe também, né, professor, que as eleições de 2018, eu acredito que teremos uma eleição recorde no que se fala de candidatos. A gente já está vendo a nível presidente o tanto de candidatos, mesmo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso não seja, ele continua ainda, mesmo preso no último sábado, ele continua como candidato à presidência através do Partido dos Trabalhadores, mas a gente sabe, além de Lula, existem diversas pessoas buscando também uma vaga aí a ser o presidente do Brasil. Quando se fala em governador, a gente percebe também grandes pretensões ao Senado. Deputado federal, a gente percebe também, só aqui na região, o tanto de candidatos que teremos. Santa Cruz, deputado estadual, já calculamos 3 só em Santa Cruz, ou seja, parece que teremos um número recorde de candidatos nessas eleições, né, professor? Eu sempre tenho dito o seguinte, que eu nunca vi uma eleição tão complicada, tão assim decifrável quanto essa eleição deste ano de 2018. Nós tivemos no meio do caminho toda essa crise da prisão do Lula, do processo do Lula, da candidatura do Lula, e os demais candidatos surgindo, e esses candidatos não me parecem adequados para a realidade brasileira que vai se despontar. Veja só, Silas, a Operação Lava Jato, ela teve um papel muito importante no nosso país, que foi de esclarecer as consciências do brasileiro, esclarecer a consciência dos brasileiros, desde a operação lá do mensalão, vem vindo agora com a Lava Jato, né? A crise da moralidade no país, esclareceu muito as pessoas. E agora, com a recente prisão do Lula, chegou-se à conclusão de que a lei realmente é feita para todos. Mesmo sendo um líder em conteste na política brasileira, Lula foi preso. Isso é uma realidade. Ele pode ser solto hoje ou amanhã, mas ele foi preso, né? Ele foi preso e isso demonstrou que a lei realmente foi feita para todos. E o povo está seguindo isso. Por mais que pareça que não esteja, o povo está seguindo isso através da mídia. Até mesmo através das mentiras da mídia, né? Vem seguindo todas essas histórias. E os políticos, eles têm agora que tomar um cuidado extremo, porque a justiça está atenta, todos podem ir para a cadeia realmente, né? Foi provado isso, né? E espero que a Operação Lava Jato continue forte e firme para limpar realmente o nosso país, porque nós temos uma história de corrupção que já vem de longo tempo, levando a nossa população à pobreza, à miséria e ao subemprego, à falta de emprego, ao subemprego também. Então a gente tem, eu disse no último comentário aqui na rádio, eu disse que realmente nós estamos furando um tumor muito grande, né, muito grave no nosso país, nos libertando. Eu acho que o momento é um momento de purificação, é um momento de transição e grande purificação na sociedade brasileira. E a gente espera que isso possa acontecer. Houve até mesmo se aventou, né, se falou, e houve até o desejo de que o militarismo retornasse ao país, à nação, mas agora parece que os militares se recolheram aos quartéis, houve uma certa consciência de que
a justiça pode resolver o problema de sanear o nosso país. Então vamos aguardar. As eleições de 2018 serão eleições dramáticas para todo mundo, sobretudo pela falta de candidatos realmente preparados para estar à frente do nosso país. 11h50 no Jornal da Antena A, desta segunda-feira, com informações Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal Antena A. Faço o último intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta segunda-feira. A gente traz inclusive informações do Corinthians campeão paulista 2018. Antes do intervalo comercial, me despeço do companheiro de bancada hoje, o professor José Magali Junqueira. Professor, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde, prezados ouvintes da nossa Antena. Daqui a pouquinho estou de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas no Jornal da Antena A, Nivaldo de Silo. 2 vitórias por 1-0 e na sequência 2 vitórias nos pênaltis por 4-3. 2 campeões que para muitos não eram os favoritos. Botafogo e Corinthians levantaram a taça no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Maracanã, o empate era do Vasco da Gama, mas o Botafogo chegou ao gol da vitória no tempo normal nos últimos instantes. Gol de Joel Carli aos 47 da etapa final. Nos pênaltis brilhou o Gatito Fernandes, o paraguaio pegou a cobrança de Henrique e o Bota faturou o estadual pela 21ª vez. Em São Paulo, só torcedores do Palmeiras para o duelo contra o Corinthians. O Alviverde jogava pelo empate diante de 41.227 torcedores.
A única diferença em relação ao clássico carioca, na capital paulista, o Corinthians marcou logo no comecinho, com menos de 2 minutos de jogo, gol de Rodriguinho. Aos 26 da etapa final, o lance polêmico. O juiz Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza marcou o pênalti de Ralf em Dudu, mas o quarto árbitro chamou o juiz e o pênalti foi cancelado. E aí, Ralf? O juiz foi bem demais, ele teve a consulta se não me engano, do quarto árbitro, do pessoal de fora da staff dele, do recurso dele, e acabou falando que não foi pênalti, realmente eu não só toquei visivelmente a bola. E aí, presidente André Sanches, o Corinthians foi beneficiado? Isso mancha o 29º título alvinegro do Paulistão? Manchou o vice-campeonato do Palmeiras, que perdeu em casa. O jogo foi para os pênaltis e aí brilhou Cássio. E ele já tinha defendido 2 cobranças na semifinal, pegou mais 2 na decisão, uma de Dudu, a outra de Lucas Lima. O Palmeiras era o favorito, o Corinthians levou. De novo, o presidente alvinegro e sua pitada de ironia. O Corinthians é um time pequenininho, nós somos um time humilde e vamos tentar ganhar. Não tem centroavante, não tem meia, não tem goleiro reserva, mas vamos tentar. Tá quebrado, o estado vai cair, vai invadir a radial, mas vamos aí lutando e tentando fazer um Corinthians melhor do que é. Palmeiras e Corinthians não decidiam um título estadual há 19 anos. Foi a 6ª final entre eles, agora com 3 vitórias para cada lado. De São Paulo, Nivaldo Dressilo. Jornal Antena A. Daí o Nivaldo Dressilo trazendo informações a respeito do Corinthians, campeão paulista 2018. 29º título do Corinthians no Paulistão. Agora aqui no Jornal da Antena A desta segunda-feira trago ele, Felipe Esboril, informações da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira já tem data marcada para ser convocada para o Mundial da Rússia em 2018. O evento será na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no próximo dia 14 de maio, uma segunda-feira, às 14h, horário de Brasília. Este dia é a data limite para que as confederações enviem à FIFA uma lista de 35 jogadores pré-selecionados para a disputa da Copa do Mundo. Depois, até o dia 4 de junho, as seleções fazem cortes, reduzindo a lista para 23 nomes, que de fato vão à Copa. O Brasil já segue uma tradição de apenas divulgar as 23 vagas diretas para o Mundial. Uma semana depois da convocação, dia 21 de maio, ocorre a apresentação dos jogadores na Granja Comari, em Teresópolis, no centro de treinamento da Seleção Brasileira. Até o dia 27, a equipe segue treinando por lá. Depois, viaja para Londres, para um período de atividades no CT do Tottenham. Entre os dias 3 e 10 de junho, a seleção ainda fará amistosos contra a Croácia em Liverpool e Áustria, em Viena. A estreia na Copa do Mundo está marcada para o dia 17 de junho contra a Suíça. Com informações da Seleção Brasileira, Felipe Esboril. Torcida e seleção, gigantes por natureza. Jornal Antena A. Agora, informações da 2ª divisão do Campeonato Paulista. Teve início neste final de semana e o tricolor santacruzense foi até a cidade de Tupã e venceu e empatou com o Tupã em 0-0 no início do Paulistão 2ª divisão. Além da Santa Cruzense, tivemos os jogos também no sábado. A Mauaense empatou com o Guarujá em 2-2. Flamengo venceu o Atlético Mogi por 3-0. O América venceu a Catatumbense por 3-1. Oswaldo Cruz venceu o Grêmio Prudente por 5-1. O Andradina venceu o Acisense por 4-0. Catanduva Futebol Clube venceu o Fernandópolis por 1-0. A Itapirense venceu o Independente por 3-0, porque esse jogo acabou sendo suspenso. Teve um problema de suspensão. Esse jogo foi a equipe da Itapirense. O Independente, aliás, não conseguiu inscrever os atletas e acabou não jogando. E a partir disso foi WO 3-0 para a equipe da Itaperense. Como já disse, o Tupã empatou com a Santa Cruzense em 0-0 em Tupã.
Também tivemos o São José Futebol Clube vencendo o Guarulhos por 1-0. O Vossen venceu o Talentos 10 por 3-0, jogando no Tunicão, na cidade de Assis. O José Bonifácio venceu a Inter de Bebedouro por 2-0. Além disso, tivemos o Taquaritinga empatando com o Bandeirante em 0-0. A Francana venceu por 2-0 o Brasilis. O 15 de Jaú perdeu para o Comercial de Ribeirão Preto por 3-1. O Jaguariúna empatou em 0-0 com o Grêmio São Carlense. Paulista empatou em 0-0 com o Amparo. O Joseense venceu o União Futebol Clube por 1-0. Elo Sport venceu o Jabaquara por 2-1. E o Barcelona Esportivo empatou em 0-0 com o Mauá. Ainda tivemos o Itararé empatando em 1-1 com a equipe do Primavera. O tricolor Santa Cruzense joga no próximo domingo, aqui no estádio Deputado Leônidas Camarim, em Santa Cruz. Partida marcada para as 10 horas da manhã do próximo domingo. O adversário é o Vossen de Assis. O Vossen, que acabou vencendo por 3-0 na estreia, enfrenta a Esportiva Santa Cruzense, que não saiu do 0-0 jogando na cidade de Tupã. 12:01 no Jornal da Antena A. Essas são as informações esportivas. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de segunda-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.